pastor Márcio Santos é casado com a Marcele há 24 anos e é pai de 2 filhos, João Alexandre, de 19 anos, e Emanuele Carolina, de 13. Bacharel em Teologia pelo Seminário Batista do Sul do Brasil e pós-graduado em Capelania Hospitalar pela Unicamp, sua formação reflete um coração voltado para o serviço e o acolhimento. Há mais de uma década, atua como diretor executivo da Convenção Batista Mineira, é vice-presidente da União Batista Latino-Americana, há 18 anos integra o Conselho Geral da Convenção Batista Brasileira e é fundador e presidente da Touch Peace Global Mission. Recebam com muito carinho o pastor Márcio Santos. Alegria poder nessa manhã receber o pastor Márcio Santos, que tem um currículo extenso, um grande líder na nossa nação, em especial no nosso estado, Minas Gerais. É uma alegria ter essa amizade, essa parceria e poder receber uma palavra vindo do seu coração, do coração de Deus, para as nossas vidas, para a nossa igreja. Eu queria orar para que Deus te usasse muito nesse momento. Pai, nós queremos pedir ao Senhor pela vida do pastor Márcio, e que o Senhor possa usá-lo, como o Senhor tem usado, Deus, em tantos projetos globais, em tantos projetos nessa nação, nesse estado, como um grande líder que Ele é na nossa capital mineira, Pai, que o Senhor venha usá-lo de maneira poderosa agora para transmitir uma palavra aos nossos corações, que ele sinta-se em casa, que ele sinta-se à vontade, e que ele seja usado pelo Senhor, em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Amém. Muito bom dia, meus irmãos. Pastor Juan, fica aqui um pouquinho. Eu queria convidar minha esposa Marcele, que trouxesse uma singela homenagem dos batistas desse estado, e eu quero saudá-los em nome dos 100 mil batistas. Vem cá você junto. Em nome de todos os 100 mil batistas, ao meu amigo pastor Juan, grande líder, jovem, mas já com muita expressão, não só no Campo Mineiro, mas no Brasil e fora do Brasil. E assim saudar a todos os meus queridos irmãos. Quero também saudar as autoridades presentes. Faço isso com a saudação ao nosso querido prefeito Álvaro Damião, e assim todas as autoridades sintam-se abraçadas e homenageadas. E saudando o meu amigo Juan, também todos os pastores e líderes presentes sintam-se, portanto, abraçados e homenageados. Queria convidar a Keila também, que vem aqui à frente, e nós preparamos, pastor Juan, suprima esse tempo do tempo que foi dado, porque esta outra parte, essa pequena homenagem, que assim diz: homenagem à Convenção Batista Mineira, com gratidão a Deus, congratula-se com a primeira igreja batista em Belo Horizonte pelos seus 113 anos de história. Louvamos a Deus pela vida do pastor Juan Nossi Gomides e todos os membros que escrevem esta memorável história, citando, portanto, 1 Crônicas 29:13, que agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Assino como diretor desta convenção, e o nosso querido presidente, que manda um abraço muito carinhoso, pastor Sandro Ferreira, Belo Horizonte, abril de 2025. Sintam-se abraçados e homenageados. E nós temos aqui uma pequena homenagem à família pastoral, e essa caixinha que ela vai receber, para que o nosso pastor também sinta-se afagado pelos batistas mineiros. Muito obrigado. A gente correu um risco grande e trouxemos uma porção de café gourmet. Viemos escoltados para chegar até aqui. Irmãos queridos, abraço dos batistas mineiros, mas de igual modo quero saudá-los em nome da UBLA, União Batista Latino-Americana. Estaremos nos reunindo agora, já segunda-feira, lá no Panamá. Essa organização que abraça todos os batistas, senador, da América Latina, 20 países, quase 3 milhões de batistas, e tem sido uma honra poder representar o Brasil ali como vice-presidente desta organização. Em nome do nosso presidente Alberto Propocuti, sintam-se abraçados também. E é bom saber que nós fazemos parte deste grande povo chamado batista, não só no Brasil,
mas também na América Latina e no mundo. Quero convidar para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, chamado o quarto Evangelho, e nós leremos esse texto para juntos refletirmos sobre o tema A Visão de uma Igreja Saudável. Se você puder, por fineza, coloque-se de pé, e assim estaremos lendo o texto das Sagradas Letras que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, e eu peço a sua atenção para a leitura da palavra do nosso Deus. João capítulo 4, dos versos 1 em diante, diz assim: Os fariseus ouviram falar de Jesus, que estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou à cidade de Samaria, chamado Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. E o texto segue, e nós iremos citá-lo ao longo da reflexão desta manhã. Neste momento, convido você a curvar a sua fronte. Vamos mais uma vez, reverentemente, falar com o nosso Deus. Pai Celestial, Deus de amor, nós estamos diante da Tua Palavra, e ela é a expressão perfeita dos Teus lábios, e a nossa alma tem sede de ouvir a Tua voz, e tão somente ela. Por isso, aquiete, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente, e fale com poder e graça, pois assim oramos gratos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Esta porção da palavra de Deus, a semelhança de toda a palavra, ela é riquíssima, mas em particular, quando lemos o capítulo 4 de João, encontramos uma série de detalhes, preciosidades da palavra, e que poderíamos gastar aqui muitos dias refletindo e aprofundando reflexão sobre isto. O fato é que Jesus, ele por conta própria e por decisão, decide sair porque o ambiente não estava muito salutar. A comparação dele com o João Batista lhe trouxe um certo incômodo, e ele decide então deixar aquele lugar, e ele para num lugar estratégico. É interessante e é bom sabermos que a facilidade que temos hoje de comprar em qualquer parada uma comida, uma água, não era muito fácil fazer isso naquela época. Então os discípulos deixam Jesus no poço de Jacó e vai até a cidade comprar comida. Certamente eles estavam com sede e com muita fome. Mas o fato de Jesus parar naquele lugar tinha um propósito muito maior, como nós vamos ver agora. Jesus poderia ter escolhido 3 trajetos para chegar ao seu destino, mas ele escolhe um, e ele para exatamente naquele lugar e naquela hora. E quando as cortinas da história se abrem, a gente começa a entender por que Jesus escolhe dos 3 aquele caminho, por que Jesus para naquele lugar e naquela hora. O fato é que Jesus queria encontrar uma mulher que estava sofrendo, uma mulher que tinha uma história que não era uma história muito digna de ser contada. Ela não se orgulhava da sua história, certamente a sua família não, e o seu povoado muito menos. Era uma mulher difamada, mas agora Jesus tem um encontro genuíno, olha nos seus olhos e desvenda, acessa o porão da sua própria vida e revela as suas lágrimas. Assim Jesus faz comigo, com você, com cada um de nós. E quando nós olhamos para a história dos 113 anos, meu amigo Valceni Braga,
nós olhamos, pastor Juan, para essa linda trajetória da primeira igreja, nós vamos encontrar uma igreja viva, uma igreja resiliente, uma igreja que passou obstáculos e chega viva em 2025, porque é de fato uma igreja que tem uma visão que é de Jesus, como nós veremos. Mas em primeiro lugar, a visão que nós encontramos no texto é a visão dos discípulos. Se nós observarmos o verso 8 e o verso 31, nós veremos que a única ênfase, a maior preocupação, a agenda dos discípulos estava no alimento. É natural, querida vereadora Flávia Borges, é claro, eles estavam com fome, e eles queriam então saciar a sua fome e também levar comida para o mestre. Aquela preocupação dos discípulos era uma preocupação legítima, é a nossa preocupação. Mais um pouquinho você já vai pensar no almoço, e mais um pouco mais no seu lanche da tarde, quem sabe o jantar, porque o nosso organismo pede alimento. E quando a gente percebe que não tem acesso fácil aos alimentos, a gente percebe que a nossa vontade de acessá-lo fica um pouco maior. É assim que aconteceu com os discípulos. Mas muitas vezes essa busca pelo alimento, essa busca pelo que é material e imediato, isso vai revelar algo do nosso próprio entendimento de missão, daquilo que realmente nós queremos. Às vezes negociamos o que é essencial por aquilo que é efêmero e passageiro. E nós precisamos estar atentos, porque como bem revela e destaca Bauman, o filósofo finlandês, ele vai dizer que nós vivemos no mundo que é líquido, onde os valores são passageiros e as âncoras que deveriam sustentar a nossa vida, as nossas instituições e o nosso rumo enquanto direção para a nossa existência, muitas vezes são substituídos por aquilo que não vale a pena. Mas esse foi o entendimento dos discípulos, e eles estavam com os olhos vendados, não percebiam nada, não tinham sensibilidade alguma, porque a prioridade deles era o alimento. Em segundo lugar, encontramos agora a visão da mulher. Esta, por sua vez, não estava tão preocupada com comida, nem mesmo preocupada, nem mesmo com água. A preocupação que fica latente no texto sagrado é a preocupação dela com a própria religiosidade. Quando ela passa para um diálogo mais profundo com Jesus, ela coloca novamente em questão uma discussão antiga que havia entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos eram uma mistura de povo, metade judeu, metade gentil, de tal modo que eles, sentindo-se excluídos, elegeram até mesmo um lugar para adoração. Os judeus tinham o templo de Jerusalém era o templo da adoração. Por outro lado, os samaritanos elegeram o Monte Gerizim, era um outro lugar, era um outro local de adoração, e havia uma discussão muito intensa entre os dois povos no que se toca à religiosidade. Qual é o lugar correto? É aqui ou é lá? Aonde Deus, querida vereadora Portela, onde Deus vai nos ouvir? É no Monte Gerizim ou é aqui em Jerusalém? E aquela intensidade de discussão trazia uma polarização ainda maior, que era algo que não trazia definitivamente nenhum tipo de unidade entre os povos. E isso se repete também nos dias de hoje. Quantas vezes nós queremos descobrir qual é o local perfeito da adoração? Qual é a placa da denominação que mais agrada a Deus? Aonde Deus se revela de maneira mais poderosa? Aonde de fato há o mover e o sopro do poder de Deus? E isso desvia os nossos olhares, a nossa vida, daquilo que é essencial. O que a palavra de Deus quer nos mostrar em João capítulo 4, que existe uma série de janelas que são abertas e que nós podemos olhar através delas
mas existe uma que podemos chamar de essencial. E eis que surge o terceiro ponto que eu gostaria de dividir com vocês nesta manhã, que é a visão de Jesus. E nós vamos ler o verso 34 do capítulo 8, e eu convido você a deixar, por gentileza, a sua Bíblia aberta, se você tem ela nas suas mãos, seja ela física ou digital. Diz assim o verso 34 do capítulo 4 de João: disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Os discípulos voltam da cidade, voltam agora com um fast food, compraram lá no McDonald's daquela região e traz correndo para chegar quentinho, porque eles queriam que o mestre tivesse o sabor preservado daquele alimento. E quando eles chegam, eles são surpreendidos porque Jesus estava falando com uma mulher samaritana. Alguns eruditos à época diziam: é melhor rasgar toda a lei do que entregar esta lei à mulher. A mulher tinha um preconceito e sofria de um preconceito à época. Só que havia um agravante: aquela era uma mulher e era samaritana, um povo inimigo. Havia hostilidade entre os povos. Então os discípulos vêm correndo, cheios de alegria, cheios de entusiasmo, mas quando chegam lá, Jesus está falando com uma samaritana, mulher. Isso traz um certo espanto, mas eles estavam tão empolgados com a agenda da comida, com a visão da comida, aquilo cegara o entendimento dos discípulos para qualquer outro tipo de visão, que eles então trocam a página e diz: Jesus, está aqui a comida, vai, pega e come. E Jesus responde de maneira que os discípulos não entenderam naquele momento, quando ele diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Pastor Juan Nossi, quando eu olho para a história da primeira igreja de Belo Horizonte, que está no marco zero da cidade, esse prédio imponente mostra a fé, a ousadia, a intrepidez dos nossos pioneiros, que tem se persistido, que tem como uma corrida de revezamento, passando o seu bastão da fé de mãos em mãos, até chegar hoje no jovem líder, que eu sou um admirador dele, Juan Nossi, com a sua família. Por que a igreja, depois de 113 anos de história, passando por vários desafios da história, não só do mundo, do Brasil, mas do estado da cidade, continua firme, robusta e com a visão límpida para o seu propósito? Porque esta igreja tem a visão de Jesus. Ela está preocupada em conhecer a vontade de Deus e fazer esta vontade se cumprir na vida dela. E concluindo, queridos irmãos, abra sua Bíblia e nós conheceremos o que de fato é a visão que tem sustentado esta igreja, registrada está em Atos capítulo 1, o verso 8, um texto muito conhecido. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil e até os confins da terra. Amém? Mas o texto diz diferente, né? Ele diz assim: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, o local do encontro de Jesus com aquela mulher, e até os confins da terra. Esta igreja, ela é não somente o marco zero da cidade, mas ela também é a responsável pela plantação de dezenas de outras igrejas em Minas Gerais. Querida primeira igreja batista em Belo Horizonte, continue nutrindo a visão de Jesus, porque é ela que vai levar a igreja para o seu próximo centenário, porque o Senhor se agrada, se alegra
da igreja que está focada na visão do seu próprio mestre. Que o Senhor mesmo nos abençoe. Parabéns, Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte.